Bom dia, meus meninos. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa com a professora Aldenice. Espero que todos estejam bem, não é isso? Espero a atenção de todos vocês que assistam toda a nossa videoaula para vocês terem o embasamento, ou seja, o conhecimento necessário, não é isso? Para vocês poderem aprenderem e responderem às nossas atividades. Então, conto com a participação ativa de vocês, ou seja, assista todos a nossa aula, não é isso? Porque essa é uma metodologia nova, mas é uma aula explicativa que conto com vocês todos prestando atenção bem à nossa aula, tá certo? Então vamos começarmos. Então hoje eu vou começar com vocês um novo conteúdo, e isso, por isso que eu quero a atenção de vocês, tá certo? Então nós vamos começar sobre o que agora? Isto, muito bem, todos estão falando, né? Substantivos. Então substantivo, o que é substantivo? Alguém já sabe? Claro que vocês sabem, né? Vocês estudaram um pouquinho o ano passado, não é isso? O ano passado vocês estudaram um pouquinho, né? Vocês já têm um conhecimento. E nós vamos agora fazermos o quê? Desenvolvê-lo. Isto. Então, substantivo é uma classe de palavra que dá nomes aos seres, às coisas, sentimentos, processos, estados, fenômenos, substâncias, entre outros. Por isso, é uma classe com muitas palavras e é subdividida de acordo com as características daquilo que a nomeia. E os substantivos nós vamos estudarmos variando em gênero, muito bem. Aí lembra quais são gênero? Masculino ou feminino. Número, singular ou plural. E grau, aumentativo e diminutivo. Mas, para a nossa primeira aula, eu vou fazer fragmentado para nós termos o discernimento, a aprendizagem necessária para vocês, tá certo? Ou seja, hoje nós vamos estudarmos a classificação e o gênero dos substantivos. Na próxima aula, eu vou ensinar o número e o grau, tá certo? Qualquer dúvida, é só me procurar, tá certo? Estamos aqui para inteira disposição de vocês para tirar todas as dúvidas de vocês. Ok? Então, classificação dos substantivos. Os substantivos são classificados em, preste atenção, comum ou próprio, concreto ou abstrato, primitivo ou derivado, simples ou composto. E ainda pode ser substantivos coletivos. E agora eu vou explicar um por um para que vocês todos aprendam, sem nenhuma dizer que não consegue aprender, porque vocês vão aprender. É só prestar atenção e, como eu disse no início, assistir a nossa explicação através do meu vídeo, tá certo? Então, começamos com o substantivo o quê? Isso, pode ler alto comigo. Substantivos comuns ou próprios. Então, o que é um substantivo comum? Vamos ler comigo? Ótimo. É o nome comum e é generalizado que se dá a uma espécie ou categoria de um ser ou coisa, podendo ser aplicado ao grupo inteiro da mesma espécie ou categoria. Costuma sempre estar escrito com letra minúscula. Então, comum, substantivo comum é quando designa tudo ao seu redor e é aplicado a um grupo inteiro. E é sempre escrito com letras minúsculas. Quais são os meus exemplos que eu coloquei aqui? Vamos ler? Isso, cachorro, país. Ó. Substantivos próprios. O que são substantivos próprios? É o nome específico que se dá a um ou alguns indivíduos. Lugar ou lugares, marca ou marcas, entre outros. O nome próprio serve para identificar um substantivo em relação aos demais, tornando-o inconfundível, e costuma sempre estar escrito com letra maiúscula. Então, substantivos próprios vai especificar um dentre outros. O comum é o todo, o próprio é um, entendeu? Se eu dizer meninos, são vários meninos. Agora, se eu chamo Pedro, não é isso? Só vai ter um na nossa sala. Se eu chamo Yasmin, não é isso? Só vai haver Yasmin Maria, não é isso? Só vai haver uma Yasmin Maria na nossa sala. E aí, Yasmin Maria e Pedro são substantivos próprios. Meninos
e meninas, substantivos comuns. Até aí, ok? Vamos prosseguir? Ótimo. Depois, substantivos concretos e substantivos abstratos. Substantivo concreto, a existência, desculpem, é própria e independente, podendo ser fisicamente, como no caso dos seres vivos, objetos inanimados, que não têm vidas, né? Fenômenos concretos, palpáveis na realidade, ou mentalmente. Assim, mesmo os seres imaginários podem ser concretos, a partir do momento em que ganham forma no pensamento e são imaginados como dotados de existência própria. Então, todos os seres imaginários e imaginários, né, são substantivos concretos, né, aqueles só que você precisa pegar, não é isso? Para ser, por exemplo, eu pego essa caneta, eu sei que a caneta é um substantivo concreto. Além de ser concreto, ela é o quê? Quem poderia me dizer? Ela é comum ou é próprio, caneta? Isso, muito bem. Comum, várias canetas. Agora, se eu especifico o nome da caneta, que aqui não tem, mas vamos dizer uma bem que vocês conhecem, uma Bic. Então, Bic, eu estou especificando o nome da caneta. Se é o nome da caneta, então Bic é um substantivo próprio. Caneta, substantivo comum. Já caneta também é um substantivo o quê? Concreto. Então, é um substantivo comum e concreto. Porque você pegou e também está presente, né? Mesa, saci pererê, então, tanto do mundo imaginário quanto do mundo, não é isso? Real, são substantivos concretos. Já os substantivos abstratos é aquele que depende de um ser concreto para existir. Ou seja, o substantivo abstrato depende de outro para existir. Isso para ser produzido. A existência do substantivo abstrato está atrelado a outro substantivo concreto e totalmente dependente dele, como no caso do que? Sentimentos, anseios, fenômenos são palpáveis. Então, para nós sentirmos, precisamos de outra pessoa. É isso, para eu sentir amor, eu vou sentir amor pelos meus filhos, pelo meu esposo, pelos meus pais. Então, estou sentindo amor por outro ser. E aí, esse amor é um substantivo abstrato. É isso? Quais são os exemplos que eu botei aqui? Imaginação, medo, são todos substantivos abstratos, que dependem de um ser para existir. Já substantivos primitivos e substantivos derivados. É isso? Substantivos primitivos é aquele cujo nome não se origina de nenhum outro nome. Então, primitivo já está dizendo, não se origina de nenhum outro nome. Por isso, é um nome que pode originar outros nomes. Exemplo, pedra, fogo. Então, esses dois substantivos não se originam de nenhum outro nome, não é isso? Pedra é pedra, fogo é fogo. Já o substantivo derivado, né, é aquele cujo nome origina-se de outro, tá vendo? Então, substantivos derivados se originam de outra palavra, é isso? De outro substantivo. Exemplo aqui, pedreiro. Ótimo. Pedreiro vem de quê? De qual substantivo pedreiro vem? Qual palavra primitiva? Isso, parece que eu estou escutando vocês falarem, né? Muito bem. Pedreira vem de pedra. Tá vendo? Então, pedreiro é derivado pedra primitiva. Fogueira. Isso. Na mesma hora vocês me responderam, não é isso? Ótimo. Fogueira vem de fogo. Então, fogueira é um substantivo derivado e fogo, substantivo primitivo. Substantivos simples e substantivos compostos, não é isso? Então, substantivo simples é aquele que apresenta apenas um radical na sua forma, ou seja, apresenta-se apenas um nome. Quais são meus exemplos aqui? Roupa, retrato. Então, substantivo simples é aquele que apresenta apenas um radical. Já os substantivos compostos é aquele que apresenta mais de um radical, ou seja, mais de uma palavra em sua forma. Pode ser formado pela junção de duas ou mais palavras que se transformam em uma só por justaposição, nesse caso ligada por hífen, ou por aglutinação sem hífen, ok? Então, qual foi o meu exemplo aqui? Isto, guarda-roupa, tá vendo? A junção aqui de dois radicais, é isso, guarda e roupa juntos, não é isso?
justaposto por um hífen. Esse espaço aqui, esse traçozinho, nós chamamos de hífen. Então, guarda-roupa é um substantivo composto. Muito bem. Planalto. Aldenice, planalto é um substantivo composto? É um substantivo composto. Planalto significa plano, alto. Só que eu juntei os dois, né, para não ficar repetindo a vogal, planalto. Então, é uma composição por aglutinação, porque perdeu elementos, né? Perdeu a vogal A. Planalto é um substantivo composto, não é isso? Passatempo é um substantivo composto, né? Então, tem outros que não é só aqueles que são separados por hífen, não. Não está isso na cabecinha de vocês, não, tá certo? Existem substantivos compostos que são ligados sem hífen, ok? E substantivos coletivos, né, que eu ainda lembro, né? São nomes usados para representar um grande conjunto de seres ou de objetos de uma mesma espécie ou classificação. O coletivo ele vai ficar no singular, por já apresentar a ideia de um grupo, ou seja, de múltiplos seres. Ou seja, eu tenho aqui o exemplo de arquipélago. Quem poderia me dizer, arquipélago é o coletivo de quê? Hein? Vamos pensarmos? Vamos colocar tic-tac para pensarmos? Isso, gosto de interagir com vocês, né? Nós temos que começarmos também a interagir nas nossas aulas, para as aulas ficarem tão dinâmicas, não é isso? Então, arquipélago vem de... Isso, muito bem. Arquipélago vem de ilhas. E fauna? Isso, animais de uma região. Então, vários animais, fauna, várias ilhas, arquipélago, tá vendo? Em vez de eu dizer várias ilhas, eu digo um arquipélago. Mesmo que o arquipélago esteja no singular, designa várias ilhas. Fauna está no singular, mas designa vários animais de uma mesma espécie. Tá ok? Mas lembre-se que quando nós formos pedirmos na nossa atividade, qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, que estou à inteira disposição no nosso período de aula para ajudá-los, tá certo? E, como eu falei no início, gênero dos substantivos, que são o quê? Isso, são dois. Quais são os gêneros? Feminino e masculino. Muito bem. Das palavras substantivadas, elas são classificadas em, preste atenção aqui, substantivos biformes. Já está dizendo bi, ou seja, duas formas. Ou seja, uma para o masculino e outra para o feminino. Eu digo professor, masculino. Feminino, isso, professora. Amigo, qual é o feminino de amigo? Amiga, muito bem. Se fosse só assim, não é isso? Mas tem também aqueles que não ficam só muito no radical, não é isso? Eu digo boi. Qual o feminino de boi? Vaca, não é isso? Então, é padrinho, feminino, madrinha. Muito bem. Então, observe-se que não é só pegando o mesmo radical, que pode variar também os radicais, para nós sabermos o feminino de outros substantivos, tá certo? E substantivos uniformes, ou seja, uma única forma para designar os dois gêneros, masculino e feminino. E eles se classificam em três, prestando atenção. Então, substantivos uniformes, eles vão se dividir em três, que são epseno, sobrecomum, comum de dois gêneros. Então, epseno é a palavra que apresenta somente um gênero, que refere-se ao quê? Aos animais. Por exemplo, foca. Não posso dizer foco, né? Então, foca macho, foca fêmea. Cobra, cobra macho, cobra fêmea. Então, para esses animais que nós não temos o masculino, né? Específico, nós classificamos como epseno. Foca macho, foca fêmea. Cobra macho, cobra fêmea. Então, utilizamos as palavras macho e fêmea para designar o seu gênero correspondente, ok? Sobrecomum. Substantivos sobrecomuns é palavra que apresenta somente um gênero e refere-se às pessoas, por exemplo, criança, masculino e feminino. Eu não posso dizer o criança, a criança. Então, a criança, tanto para o homem quanto para a menina. Comum de dois gêneros. Termo que se refere aos dois gêneros, masculino e feminino,
mas nós o identificamos por meio do artigo que o acompanha. Por exemplo, o artista, a artista. Então, comum de dois gêneros. Porque você só tem um substantivo, que é o artista, mas para designar o sexo, né, o gênero, vocês utilizam o artigo o para o homem masculino e a para feminino. Então, digo o artista, a artista, né? Sobrecomum, testemunha. Posso dizer o testemunho, a testemunha. Tanto para o homem como para a mulher. Não tem variação de gênero. Se tiver variação de gênero, comum de dois gêneros, certo? E epiceno é só usado para animais, tá certo? Animais, foca macho, foca fêmea, cobra macho, cobra fêmea. Então, sobrecomum, uma única forma para os dois gêneros. Comum de dois, os dois gêneros. O O para o menino, o A para a menina. Ok? Tudo legal? Vamos exercitarmos? Hoje a nossa atividade vai ser bem lúdica, não é isso? Porque eu vou trabalhar com vocês pelo Google Forms, não é isso? Pelo formulário, é só vocês clicarem, vocês responderem, tá certo? Vamos lá? Isso. Vamos atrás do nosso exercício, né? Então, vou deixar aqui bem bonitinho. Aqui está, mas vocês vão receber para vocês só marcarem, então, lá e colocar abaixo, tá bom? Então, numere as palavras substantivadas de acordo com a sua classificação. Então, abstrato. Todos os três têm que serem abstratos. Se não for, não pega o número 1. Próprios. Os três substantivos têm que serem próprios. Coletivos. Três têm que serem coletivos. Simples ou comuns, os três idem, e compostos também. Entendeu a metodologia? Por exemplo, catavento, pé de moleque, girassol. São abstratos, próprios, coletivos, simples ou composto. Hein? Vou até responder isso primeiro para vocês. É o quê? Tá escutando ainda não? Isso. Então, catavento, pé de moleque, girassol são substantivos ou palavras compostas por mais de um radical, por isso são classificados como substantivo o quê? Compostos, muito bem. Então, é dessas metodologias que vocês vão lá, não é isso? Só que no nosso no Google Forms, vocês vão apenas marcar com X onde tiver os abstratos, substantivos abstratos, tá certo? Vocês marcam um X correspondente. Para os meninos que não têm, né, a internet, eu mando também a mesma atividade para eles, só que eles vão responder na apostila, ok? Escreva a forma feminina dos substantivos abaixo. Então, vocês vão escrever lá. Carneiro. Qual o feminino de carneiro? Isso, cavaleiro, compadre, boi. Ótimo. Terceiro, complete as frases abaixo com os substantivos coletivos. Então, eu quero o coletivo de conjunto de astros ou estrela. Como se chama o coletivo de estrelas? Isso aí vocês colocam aqui na frente. De mapas, de muitas aves no céu, e muitos insetos ou abelhas, né? Ou muitas abelhas, né? Ou muitos aviões no céu. Formam uma, aí vocês vão colocar aqui para mim, ok? Leia a tirinha, depois responda as questões. Identifique os substantivos presentes no primeiro quadrinho. Então, vocês só vão ler esse primeiro quadrinho, não é isso? Se a gente quer brincar de polícia e ladrão, alguém tem que ser o ladrão. Só de mentirinha, falou? Por exemplo, o ladrão agora é o Juninho. Ei, isso é calúnia. Nada ficou provado. Então, aqui, mas vocês só vão observar, né? O primeiro quadrinho para me tirar todos os substantivos comuns, próprios, primitivo, derivados, simples, coletivos que houver nesse primeiro quadrinho, tá certo? Observe, quinto e último, observe a imagem abaixo e marque a única alternativa falsa. Então, só vai ter uma alternativa falsa para vocês marcarem, tá certo? Doutor, eu tô com dor, eu tô com falta de ar. Só? Pois esse hospital está com falta de leite, falta de médico, falta de medicamento, falta de verba, não é isso? Então, aqui vocês vão marcar apenas a que está errada, dentre essas assertivas, tá certo? Então, fiquem em casa, bom estudo, quando terminarem, de terminar, já está enviando para a plataforma, que é através da plataforma que vocês vão responder o Google Forms, tá certo? O formulário.
Tenham todos uma ótima semana de estudos. Assistam todos os nossos vídeos, principalmente quando nós disponibilizamos para vocês as nossas explicações através dele. Tá certo? Então eu vou prestar atenção se vocês estão assistindo, porque só assim saberão responder a nossa ou a minha atividade. Tá certo? Fiquem todos com Deus e boa semana de estudos para todos.